A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17, que diz: Feliz é o homem a quem Deus corrige, não despreze a correção do Todo-Poderoso. Nós estamos nesse capítulo 5 de Jó. Nesse capítulo 5, Elifaz, que é o amigo mais velho de Jó, ele vai concluir seu primeiro discurso, que ele começou lá no capítulo de número 4. Ele tenta explicar o sofrimento de Jó, concluindo que o mal é consequência do pecado humano, e aconselha o patriarca a buscar a Deus para alcançar a restauração. Em algum ponto nós vamos ver que ele está certo, mas ele vai argumentar o sofrimento tudo por base no pecado e não de que Deus estava provando, testando a fidelidade de Jó. Observamos que esse capítulo ele é dividido em três partes. Vamos ver a origem do sofrimento, aonde ele vai argumentar que o sofrimento não vem do nada, sugerindo que a rebelião, o pecado e a amargura humana atraem a dificuldade. Ele aponta que o homem é naturalmente inclinado a errar. Ele não entende que o Senhor, ele pode provar que ele é quanto ele ama, da mesma forma que Jó foi provado, mas ele atribui, ele tem uma certeza de que Jó, ele em algum momento ele se rebelou, ele pecou, e por isso ele estava passando por isso. Ele não consegue entender que Deus ele pode provar, que a pessoa pode ser um servo do Senhor e passar por provações, passar por dificuldade, passar por momentos desse tipo. Mas só que ele não consegue compreender. Nós vamos observar que ele é um conselheiro, é um amigo, porém ele não consegue, ele não, da onde ele parte, ele não parte de um pressuposto, de um momento onde ele está aconselhando, mas tendo uma base, tendo a certeza de que, de uma forma que ele inicia correto. Mas ele tem uma base, e a base dele é pecado, é que todo mundo passa por isso, porque pecou, e nós vamos ver que Jó, ele foi íntegro, ele foi fiel ao Senhor, e não foi por pecado, foi porque o Senhor assim permitiu, que o inimigo ele viesse tentar e não tocar só na sua vida, porque realmente Deus deu testemunho de Jó. Vamos ver mais à frente o apelo a Deus. Então ele exorta Jó a não se revoltar, mas sim a expor suas causas diante de Cristo. Ele exalta a soberania de Deus, afirmando que ele realiza grandes obras e protege os humildes e necessitados. Isso não temos dúvida disso. Ele está dizendo que ele não deve se revoltar, e nesse ponto, nós podemos e temos a liberdade de colocar diante do Senhor as nossas culpas, nossas dificuldades, nossos momentos. Podemos expor e não, muitas das vezes, falar, tem que aceitar, tem que chorar calado, não pode reclamar, não pode falar com Deus. Não, devemos colocar e lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Devemos sim exaltar a soberania de Deus. Sabemos que ele realiza grandes coisas e protege os humildes e os necessitados. Devemos se colocar diante do Senhor com nossos corações quebrantados e contritos, que jamais o Senhor vai desprezar. Vamos ver também a promessa de restauração no versículo 17, a qual nós lemos aqui, que diz que feliz é o homem a quem Deus corrige, não despreze a correção do Todo-Poderoso, pois ele abre a ferida, mas ele mesmo
a trata. Ele fere, mas as suas mãos curam. Né? Então aqui nós vamos observar que o amigo, né, de Jó, ele afirma que a disciplina de Deus serve para corrigir e redimir. Então ele conclui com uma promessa: se Jó aceitar essa correção, será protegido de tragédia, terá paz com a criação e viverá uma velhice próspera. Vamos ver que o contexto por trás dessas palavras, né, embora o discurso de Eliafaz ele traga verdades teológicas sobre o poder de Deus, né, ele falha em consolar. Né? O amigo ele parte do pressuposto incorreto de que Jó pecou e está sendo castigado, ignorando que o sofrimento de Jó era, na verdade, um teste espiritual de sua fidelidade. Então, né, ele parte do pressuposto incorreto, né, dizendo que é por causa do pecado. E muitas das vezes nós também partimos desse pressuposto incorreto. Às vezes a mensagem ela pode estar teologicamente, né, ela pode estar correta, mas partimos de um pressuposto correto, onde aqui ele está dizendo que Jó já está participando, passando por isso por causa que ele pecou, porque tinha alguma coisa oculta, porque tinha pecados, porque tinha erros, e nem sempre, né, vai acontecer por causa da pessoa ter algo oculto, escondido. A pessoa pode estar na presença do Senhor e pode ser provado. Então, o teste espiritual de fidelidade era o que Jó estava passando. Então, que nós possamos hoje também, né, mais uma vez, meditar nessa palavra, né, que nós também, teologicamente, ele vai aconselhar aqui que nós não devemos, né, que feliz é o homem quem Deus corrige. E essa é uma realidade. Não devemos desprezar a correção, né, do Todo-Poderoso, pois ele abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas as suas mãos curam. Então, que nesse dia nós possamos ficar com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.